mesmo sem ter experiência, você tem como, né, fazer essa transição, esse início, desde que você tenha o quê? Um método de trabalho. Porque é um método de trabalho que vai te dar o passo a passo, que vai te dizer, olha, se tem um diagnóstico organizacional, você vai fazer dessa maneira. Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso. Se você tem que fazer uma intervenção em desenvolvimento humano, por exemplo, desenvolvimento de lideranças, né, que é uma demanda muito grande nas empresas, né, porque as empresas precisam atualizar suas lideranças, precisam fazer com que elas estejam atualizadas para tornar a empresa competitiva, para poder influenciar suas equipes e, principalmente, estimular suas equipes a atingirem os objetivos que as empresas têm. É por meio das lideranças. Então, se as lideranças não se capacitam, não são desenvolvidas, a empresa corre o risco de ficar para trás. Né? Nesse mercado onde há uma competitividade, ela precisa se manter competitiva. Então, o desenvolvimento de lideranças, né, você tendo uma metodologia, você faz, você coordena um grupo, né, você coordena um treinamento, ou numa abordagem de treinamento, numa abordagem de desenvolvimento, que são metodologias diferentes, mas que, tendo a metodologia, tendo esse, né, passo a passo, que vai simplificar, que vai agilizar o teu trabalho, é totalmente viável. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma intervenção em diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano, também você vai ter uma metodologia que vai te dizer o começo, meio e o fim desse diagnóstico. Como você encaminha, apresenta os resultados, como que você encaminha as recomendações de intervenções. Tudo isso é possível quando você tem uma metodologia. Veja, eu tenho algumas experiências com profissionais de psicologia que foram minhas alunas, que são minhas alunas, e eu vou relatar uma aqui que eu já estou autorizada para falar sobre ela, e também já tem alguns depoimentos rodando aí sobre ela, né? Tem duas, na verdade, que eu estou autorizada a falar aqui. Uma delas é a Janaína, evangelista, e a outra é quem? É a Michele Varela. A Janaína, quando ela entrou na formação Psicólogas Consultoras, ela tinha uma experiência em empresa, mas ela não tinha conhecimento e prática de algumas atividades da consultoria. Ela não tinha experiência de consultoria. Então, a Janaína tinha experiência em empresa, mas não tinha na consultoria. E o que possibilitou para a Janaína atuar na consultoria? E assim, em menos de um ano, que ela começou, né, praticamente no início desse ano, se você vê o Instagram da Janaína, né, se você está aqui, for lá no Instagram da Janaína, que é Janaína Evangelista, você vai ver o tanto de intervenções que ela já fez, o tanto de trabalho que ela tem realizado com empresas. Ai, Ana Silvia, mas o tema de hoje não é eu não tenho experiência com empresas, eu quero trabalhar na consultoria, é possível? Sim, eu sei que esse é o nosso tema. Eu não estou esquecendo disso, mas eu estou te dando um exemplo de que o quanto que o método ajuda, inclusive quem já tem experiência com empresa. Não é porque já tem experiência com empresa que não vai precisar do método, precisa também do método, né? E foi interessante que o primeiro contrato de consultoria que a Janaína fechou foi um programa de qualidade de vida, fazer uma intervenção em qualidade de vida no trabalho, que é um tema que ela queria desde o início, lá quando ela entrou na formação Psicólogas Consultoras. Então, a Janaína é um exemplo. Agora eu quero te dar um outro exemplo da Michele Varela. A Michele não tinha experiência com empresas. A Michele também está aqui no Instagram, também tem uma live que eu fiz com ela que está aqui no YouTube, também no Facebook, né? Que a gente está aqui ao mesmo tempo nessas três redes aqui. E a Michele, quando ela também entrou na formação Psicólogas Consultoras, ela é servidora pública,
ela trabalha com uma atividade mais ligada a crianças, tá? Como servidora pública. Ela é psicóloga clínica também, mas ela queria iniciar na consultoria, sem abrir mão do trabalho como servidora pública e sem abrir mão também, né, desse trabalho na psicologia clínica. E aí ela começa, né, na formação e meio sem saber assim o que ela ia fazer, como que ela ia fazer, ela sabia que ela queria trabalhar com a consultoria. Mas o que ela ia trabalhar na consultoria, que tipo de serviço que ela ia fazer, né, ela não tinha clareza. E aí, durante, né, a formação, durante as mentorias, e aí ela foi descobrindo assim, né? Primeiro que ela disse até numa live que eu fiz com ela, em junho, se eu não me foi junho, que ela tinha muito medo de chegar nos empresários. E ela falou isso na live, por isso que eu estou dizendo aqui para você. Então, ela já tornou isso público, né? Eu já estou autorizada a falar. Que ela tinha receio, porque ela não sabia como chegar com empresários. Imagina, ela nunca tinha trabalhado em empresa, né? Ela falou: como que eu vou chegar para o empresário e oferecer o meu trabalho da consultoria? Como que é isso? Como que eu faço isso, né? E aí a gente foi trabalhando, ela foi tendo a possibilidade de conhecer o método para prospecção,